Nós estamos numa série de mensagens chamada Chamado e Propósito. Nas últimas 4 semanas nós falamos sobre chamado. Eu falei, a Laine falou, o Vitor falou, o Luan falou, a respeito de chamado, a respeito de várias questões de posicionamento para que nós venhamos a obedecer às chamadas que Deus vai fazendo para nós ao longo da nossa vida, para nos preparar para aquilo que Ele quer que nós vivamos. E hoje eu quero falar a respeito de propósito. E o tema da mensagem de hoje é propósito eterno. Então, entenda algo. Ninguém vai viver o seu propósito na terra sem estar inserido no propósito eterno de Deus. Então olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: você não viverá o seu propósito se você não estiver inserido no propósito eterno de Deus. Por isso é muito, muito, muito importante nós entendermos o que é o propósito eterno. Há um propósito eterno, um propósito universal de Deus, desenhado para nós, para que nós venhamos a viver tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E Deus quer nos conectar a este propósito, para que venhamos a viver de maneira plena aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Aquilo que Ele tem para nós vivermos. E é interessante porque o ensinamento do apóstolo Paulo a respeito de propósito eterno está no livro de Efésios. E se tem 3 livros na Bíblia que eu considero livros muito maduros do apóstolo Paulo, maduros no sentido espiritual e muito profundos, é o livro de Filipenses, é o livro de Efésios e o livro de 2 Timóteo. Por quê? Porque foram as últimas 3 cartas que ele escreveu, quando ele estava preso em Roma, aguardando seu julgamento, e pouco tempo antes dele ser morto por Roma. E então Paulo já era um homem provado no Evangelho, um homem que tinha vivido coisas intensas com Deus, tinha vivido experiências sobrenaturais, tinha sido livrado da morte por diversas vezes, tinha sido perseguido, tinha sido amado, tinha sido odiado, tinha feito sinais, tinha grandes coisas que tinham acontecido na vida de Paulo. Então ele deixa essas 3 últimas cartas, e uma delas é a carta de Efésios, e ela é uma carta que traz verdades espirituais muito profundas e muito intensas. Uma delas é a realidade do propósito eterno de Deus, que é o que nós vamos falar nessa noite. Então, eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, e que você preste muita atenção, porque pode ser que a sua vida nunca mais seja a mesma a partir de hoje. Diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vem comigo e preste atenção numa coisa. Paulo começa dizendo: bendito seja o Senhor Deus, que nos abençoou em Cristo com o quê? Com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos que aprender a viver na perspectiva céu-terra e não na perspectiva terra-céu. Deus não quer entrar na sua vida aqui na terra para melhorar a sua vida aqui. Deus quer que você desista da sua vida aqui na terra, para que Ele possa conectar a sua vida a uma realidade espiritual, para que a vida que você vive, você viva a partir da realidade espiritual e da realidade celestial, sendo manifesta em você e não ao contrário. Então entenda uma coisa: quem quer ser abençoado aqui, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Eu não quero. Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque eu já sou abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Quando eu fico querendo ser abençoado, eu fico tentando conquistar Deus, ou influenciar Deus, ou mover o coração de Deus para que Ele me dê alguma bênção para aquilo que eu preciso na minha vida. Vida esta que na proposta do Evangelho era para eu desistir dela, para que Ele embutisse a vida dele em mim. Deus não quer seres humanos melhorados. Deus quer que você morra e nasça de novo para a realidade de uma nova vida que Ele tem para você, a partir do propósito eterno que Ele estabeleceu para você viver. A proposta de um evangelho que melhora pessoas é inútil, porque pessoas melhoradas não acessam lugares celestiais. Mas pessoas que entendem que só podem acessar os lugares espirituais para acessar essas bênçãos que já são suas, são aquelas que renunciam a si próprio para poder tocar esses lugares espirituais de maneira intensa e profunda e entender o que o céu tem desenhado para você, o que o céu tem preparado para você. Entenda uma coisa: se eu já sou abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, se eu estou em Cristo, todas as bênçãos que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que precisa vir para a minha vida já está estabelecido nele. A graça me deu esse acesso. O problema é que a gente inverte os valores e a gente inverte os processos. Entenda uma coisa, eu vou te explicar o que é a graça de Deus. A graça de Deus é assim, ó. Um casal está grávido, esperando um bebê. E eles separam um quartinho da casa, colocam naquele quarto um berço, mantinha, mobile, carrinho, Moisés, ursinho, esse aqui. E quando vai algum casal amigo visitar antes do bebê nascer, a mamãe barriguda fala assim: vem ver o quartinho do neném. Não é? Não é? E está tudo pronto, sim ou não? Tudo lindo. Fala uma coisa para mim: o que aquela criança fez para merecer aquele quartinho tão bem arrumado? Nada. Ela só é filho. Deixa eu te explicar uma coisa. As bênçãos espirituais nas regiões celestiais é o quartinho arrumadinho para você. Só que você fica batendo lá na grade da casa de Deus pedindo uma marmita porque você está com fome. Você fica mendigando algo do qual você já tem acesso. Deus gostaria que você soubesse que como filho você tem lugar à mesa e lugar e acesso aos lugares mais profundos das coisas espirituais. Que você entendesse que aquilo que você tem é o que Deus já proporcionou para você, mas o que não chegou na sua vida ainda é porque o tempo de manifestar isso ainda não chegou. É como se eu estivesse olhando para um bebê recém-nascido e na mesma prateleira desse quartinho lindo tivesse um carrinho de controle remoto. Ele sabe usar com 3 meses de idade, mas já está lá o carrinho de controle remoto. Ele só terá acesso àquele carrinho quando ele tiver maturidade para usar aquele carrinho. Mas ele já foi abençoado com o carrinho de controle remoto que o pai decidiu comprar por graça. Então o que não chegou nas suas mãos ainda, querida, é literalmente o que você ainda não precisa para viver o propósito de Deus. E o que já se manifestou, você deveria dar valor, porque é aquilo que você já conseguiu acessar nesse lugar espiritual que você já é abençoado. Então para de fazer campanha para receber bênção. Para de fazer jejum para tentar mexer a mão de Deus. Você não precisa disso. Você é filho amado e Deus sabe tudo que você precisa. Tudo que você precisa fazer é nutrir um relacionamento íntimo e constante com esse Pai, para que você tenha acesso a tudo aquilo que já está preparado para você.
a todas as bênçãos que você já é abençoado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Está tudo lá pronto. O problema é que a gente fica mendigando um prato de comida na porta da casa de Deus, quando nós fomos convidados a nos assentar à mesa e a comer do banquete que Ele já preparou para nós nos alimentarmos. Por quê? Porque o prato de comida que nós esmolamos lá na porta é a minha vontade que eu fico insistindo para Deus fazer aqui na terra. É o meu plano que eu fico insistindo para Deus abençoar aqui na terra. É a minha vida que eu quero que Deus melhore. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Não vivo mais eu, disse o apóstolo Paulo. É Cristo quem vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesta carne, eu vivo ela através da fé que eu tenho no Filho de Deus. Quando Jesus foi explicar sobre isso, Ele disse assim, não andem ansiosos pelo que vocês devem comer, ou vestir, ou pelo amanhã, porque Deus sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Olhem para os lírios dos campos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Hoje eles nascem, amanhã eles são jogados no fogo e não tem mais valor nenhum. Vocês valem muito mais que os lírios. Olha as aves do céu, elas não plantam e não colhem, não trabalham, mas Deus não deixa faltar o alimento. Vocês valem muito mais que passarinhos. O problema é que o nosso foco está completamente distorcido por uma realidade natural. E a partir da realidade natural a gente fica tentando mexer a espiritual, quando nós deveríamos querer ser governados pela realidade espiritual que afeta toda a realidade física e natural da qual nós vivemos. Pastor, e como eu faço isso? Que jeito que eu vivo isso? E por que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Então vem comigo. Quando você veio numa igreja, foi a uma igreja, levantou a sua mão, ou no seu coração, você entendeu que você queria seguir a Cristo, que você gostaria de viver o cristianismo, ou andar com Jesus, ou seguir Jesus, ou se nós fôssemos falar de uma maneira bem humana e bem natural, ser evangélico. Que você abriu seu coração para Cristo, querido, algo muito poderoso aconteceu. Você foi inserido na família de Deus e você se tornou filho dele. E como filho você tem acesso a toda esta graça, a todo este favor que você não merece, a tudo aquilo que Deus pode fazer na sua vida que é incompreensível. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que nunca entrou no seu coração, que jamais passou na sua mente, mas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que vivem segundo o seu propósito. O projeto de Deus para a sua vida, querido, é muito melhor do que você imagina. O projeto de Deus para a tua vida é muito maior do que o que você tem vivido. O problema é que a gente insiste em viver a nossa própria vida. Insiste em pedir coisas para Deus, como está escrito em Tiago capítulo 4. Vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal. E o que é pedir mal? É pedir para usar nos seus próprios desejos desenfreados e nocivos. Pedir para usar nas minhas próprias vontades. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Deus não vai fazer a tua vontade. Deus quer fazer a vontade dele na sua vida. E qualquer pregação do evangelho que diga para você que Deus vai fazer o que você precisa, ou não, o que você precisa ele vai fazer, o que você quer, não é evangelho. É uma palestra motivacional para você acreditar num Deus que não é real. Querido, você já tem bênção demais, já tem um quartinho pronto.
Já tem algo incrível dele dado para você pela graça. Já tem presentes dentro desses lugares espirituais preparados para você que são indescritíveis. Só que a gente não acessa. Porque a gente vê o céu a partir da terra. E Deus quer que você enxergue a terra a partir do céu. Ele te escolheu nele, antes da criação do mundo. O que é isso, pastor? Para quê? Para ser santo e irrepreensível. Vamos lá. O que é Deus te escolher nele antes da criação do mundo? Entenda uma coisa. Você não foi criado na terra. Você foi criado na eternidade. Você só foi gerado aqui na terra. Por quê? Porque é a realidade espiritual que faz manifestar uma verdade terrena. Então, quando Deus te criou, que Ele fez o teu esboço, a tua história, que Ele criou quem você seria, lá na eternidade, que Ele desenhou o seu escopo, que Ele fez o teu projeto. Você foi criado lá. Só que para que você se manifestasse na terra, Ele precisou te gerar dentro do ventre da sua mãe, a partir do espermatozoide do seu pai. E às vezes você pensa que você é o fruto de uma noite de sexo de duas pessoas não comprometidas depois de uma balada, bêbados. Deixa eu te explicar uma coisa. Foi naquele dia que Deus entendeu que aquelas duas pessoas, aqueles dois seres humanos, tinham as características ideais para que você fosse a manifestação do projeto que Ele tinha na terra, chamado você. Não há fruto de acaso nisso. Há projeto de Deus. Por quê? Porque Ele te escolheu nele antes que o mundo existisse. O projeto você já existia antes da criação da terra. Ele só entendeu que este tempo é o tempo propício para inserir você aqui, para que você viva e seja um cooperador do propósito eterno dele nesta estação, nesta geração. Fala para a pessoa que está do teu lado, você é parte do projeto de Deus para esse tempo. Eu quero que você repita isso com mais força. Repita assim comigo: eu sou parte do projeto de Deus para esse tempo. Diga assim: se não fosse, eu não estaria aqui. Se não fosse, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque eu sou parte desse projeto de Deus. Ao longo da história, o projeto eterno de Deus, o propósito eterno dele, Deus me inseriu nisso neste tempo. Por quê? Porque Ele me escolheu nele antes da criação do mundo. Então eu fui criado na eternidade, gerado aqui na terra e manifesto a partir da realidade do ventre da minha mãe, que me deu a luz. Agora, por onde começa o propósito eterno? O que Deus, porque a gente pensa em propósito, a gente pensa em execução. Você pensa assim também? Ah, Deus tem um propósito para a minha vida. A gente pensa assim: ah, Deus, o que eu tenho que fazer para viver o teu propósito? Você não pensa assim? Eu penso assim. Naturalmente é a primeira chavinha que liga na mente. O que eu faço para viver o propósito de Deus? Então tá, a primeira coisa que você tem que fazer é ser santo e irrepreensível. O propósito eterno de Deus começa em santidade e em ser irrepreensível. Agora deixa eu te explicar uma coisa sobre santidade. Santidade não é fruto das suas ações. Santidade é uma obra que Ele executou a partir da redenção que Ele trouxe para você na cruz. A obra santificadora de Deus é executada em você a partir do momento que você se rende a Ele e pede para Ele começar uma obra de santificação em sua vida. Ele executa a santidade em você. Agora, quando nós falamos que Ele vem e nos santifica, existe também uma parte que é nossa. Qual? Uma vez que fui santificado, Ele me dá uma orientação. Ou várias vezes Ele me dá a mesma orientação nas Escrituras. Vigie e ore. Para quê? Quem lembra do versículo? Vigiem e orem para não cair em tentação. Cair na tentação é a quebra da santidade, é o rompimento da santificação.
Então, a partir do momento que Ele me santifica, a partir da obra redentiva que Ele executou na cruz, para me perdoar, o meu papel é andar em vigilância, para que eu não caia em tentação. Aí Ele diz também assim, vigiai e orai. Então a vigilância vem antes da oração. Por quê, pastor? É mais importante vigiar do que orar? Não, os dois têm a mesma importância. O problema é que você ora 15 minutinhos por dia quando você é um cristão assíduo. Tem gente que ora 5 minutos. Tem gente que ora quando lembra. Tem gente que não ora. Tem gente que só ora na igreja, uma vez por semana de domingo. Só que vamos imaginar que você é um cristão assíduo, que se mantém conectado com Deus, que é uma pessoa de oração, e todo dia você tem ali meia hora, 40 minutos ou 1 hora para gastar com Deus em oração. Legal. Se você dorme bem, você dorme 8 horas por dia, você concorda comigo? Sobrou 16 para você ficar acordado, você concorda comigo? Então, das 16, você ora 1, sobrou 15 para você vigiar. Então, o que é mais importante? A vigilância, porque você tem mais tempo para viver vigilância do que para viver oração. Então, por isso que Jesus falou, vigie mais. A vigilância vem antes, por quê? Porque nós vamos ser tentados durante esse caminho, durante o dia, durante essas 15 horas. E nós não devemos cair na tentação. É por isso que no Pai Nosso Ele ensinou o quê? A pedir o quê? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se a gente cai em tentação, a gente abre porta para o mal, para o maligno, para ele atuar na nossa vida. Então a santidade é quando nós aprendemos a andar conectados com Deus para vivermos em vigilância. O aspecto da vigilância é um aspecto de pessoas que buscam se manter conectado. Pastor, como eu me mantenho conectado com Deus? É mais ou menos assim. Você é o aparelhinho de celular que quando você puxa o painel de controle tem um botãozinho com a anteninha do Wi-Fi. Tem gente que só liga o Wi-Fi de domingo à noite na igreja. Aí conecta a rede eterna, da qual Deus quer falar com você. Aí você vem de domingo na igreja, 2 horinhas, liga o Wi-Fi, só que você quer fazer o download daquilo que está na nuvem, as bênçãos espirituais das regiões celestiais, que precisam se manifestar aqui na terra, só que 2 horas não dá tempo. Aí você sai daqui, a hora que sai daquela porta, desliga o Wi-Fi e vai viver a vida. E tem gente que vai vivendo a vida igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para qualquer lugar. De qualquer jeito. Com o Wi-Fi desligado, desconectado, não se lembra de Deus, não nutre um relacionamento com Deus, não nutre uma conversa diária com Ele, não nutre um ambiente onde você se conecta com Ele durante todo o seu dia e toda a sua vida. Pastor, como eu faço isso? Não sei. Teve um amigo meu uma vez que ele queria exercitar isso, sabe o que ele fez? Colocou o celular dele para despertar de hora em hora, para ele lembrar que ele tinha que se conectar e se manter conectado com Deus. Fale com Deus dirigindo, fale com Deus trabalhando, fale com Deus andando, fale com Deus fazendo seu exercício físico, fale com Deus na academia, fale com Deus, sei lá, aonde você estiver. Ele está lá, Ele não te deixa, não te abandona, Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele quer que você se mantenha conectado, para quê? Para ser uma pessoa vigilante. Outro dia eu estava na academia e Deus ministrou uma palavra inteirinha para pregar para vocês aqui dentro da academia. Eu estava de fone de ouvido, ouvindo música, um louvor, e eu comecei a falar com Deus. E ninguém me ouviu falando com Deus, eu estava falando com Ele sussurrando, porque Deus não precisa da sua voz, Ele precisa do teu espírito conectado. Você escuta o teu Wi-Fi? Porque tem gente que ainda é internet de escada, né?
tem que estar fazendo barulho para poder conectar. Então, parece que se não estiver fazendo barulho na igreja e não tiver um monte de coisa, não conecta. Você não precisa disso. Você tem que andar conectado com Jesus o tempo todo. Aí você vai ser alguém que está pronto para acessar o que está na nuvem. E o que está na nuvem? Todas as bênçãos espirituais que você já foi abençoado em Cristo Jesus. Porque você é um escolhido nele para ser santo e irrepreensível antes de qualquer outra coisa. O propósito eterno de Deus começa com santificação e alguém irrepreensível. Agora, você sabe o que é? Santidade você já entendeu o que é. Agora, você sabe o que é ser irrepreensível? Não é alguém que não erra. Porque todo mundo erra. Eu erro, tu erras, nós erramos, vós errais, eles erram. Todo mundo erra. Sim ou não? Quem aqui peca? Diz amém. Amém. Todo mundo peca. Todo mundo falha. Irrepreensível é a pessoa que quando erra, reconhece, se arrepende e deixa. Por quê? Porque não dá tempo dele ser repreendido, porque ele já entendeu que errou, já confessou, já deixou e já seguiu. Continuou conectado. Irrepreensível não é a pessoa que não erra, é a pessoa que reconhece seus erros e quer ser transformado. Tudo bem? Então, a primeira coisa do propósito eterno de Deus é trabalhar na tua vida para que você seja santo e irrepreensível. É a primeira coisa. Por que Ele quer isso? Porque Ele te escolheu nele antes da criação do mundo. Versículo 5. Em amor, versículo 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Veja aqui uma coisa. Por amor, Ele nos predestinou. E eu acho legal essa palavra. Por quê? Porque na Bíblia não fala em momento algum sobre destino. Mas sobre predestinação, essa palavra existe várias vezes na Bíblia. E o que é predestinação? Predestinação é o desenho, o esboço, a história que Deus escreveu para você viver se você estiver conectado nesse propósito eterno. É aquilo que Ele gostaria que você vivesse, é aquilo que Ele desenhou para você viver, é o desenho de Deus sobre a tua vida. Isso é a sua predestinação. Só que por muitas vezes nós escolhemos não fazer certo o que recebemos pela graça. Muitas vezes recebemos pela graça uma predestinação poderosa e abençoada, mas nós escolhemos pelo nosso orgulho fazer o que nós queremos do jeito que queremos. E às vezes, querido, você está tendo sucesso naquilo que você está completamente equivocado com relação ao propósito eterno de Deus para a tua vida. E a pior coisa que nós podemos fazer é termos sucesso naquilo que Deus não quer que nós vivamos, ou que Ele não tem para nós vivermos. Pastor, mas como eu faço para saber? Conecte-se ao propósito eterno. Por onde eu começo? Começa se ligando a Cristo e se mantendo conectado com Ele, andando com Ele, para que a santidade seja executada em você. Para que ela comece a trabalhar na tua vida. Porque aí essa conexão vai começar a trazer para você todos os entendimentos daquilo que já está liberado para você nos ambientes espirituais para você viver. Posso ouvir um amém? Fala comigo, eu quero viver o propósito de Deus para mim. Fala alto para você ficar atento, acordado. Eu quero viver o propósito de Deus para mim. Posso ouvir um amém? Então, em amor, Ele criou uma história para mim, me predestinou
E nessa história que ele desenhou para mim, ele já tinha como propósito me fazer filho dele, me tornar herdeiro dele. E eu já te expliquei que filiação e herança não é algo que nós merecemos, simplesmente chega na nossa vida. Deus resolveu te adotar como filho através de Jesus Cristo. Deus resolveu te trazer para Ele. Por quê? Porque nada do propósito que Ele tem para a tua vida acontecerá sem entendimento de filiação e paternidade. É bem provável, vou orar, mas é bem provável que eu fale sobre isso a semana que vem. O propósito de Deus para você não acontecerá sem compreensão plena de paternidade de Deus e filiação. O teu lugar de filho e o lugar dele de pai na tua vida. E o que impede? Impede os seus problemas que você teve com o seu pai natural. Com as figuras de autoridade que passaram pela sua vida, que te oprimiram, que te machucaram, que te feriram. E às vezes você tem uma figura distorcida de paternidade. Mas eu não quero entrar nesse assunto hoje. Mas em amor, Deus tinha como uma história desenhada para você que você se tornasse filho dele. Agora deixa eu falar, quem Deus quer fazer filho dele? Todo mundo. Todo mundo. Por quê? Porque Deus amou algumas pessoas de tal maneira que enviou seu filho amado. É isso que está escrito? Não. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, no propósito eterno de Deus, todo mundo foi amado para se tornar filho. Só que nem todos aceitaram a paternidade de Deus. E pode ser que você seja um desses que até hoje não abriu seu coração para ser filho dele. Nem todos querem. Às vezes a gente está na rua evangelizando, a gente vai abordar alguém, a primeira coisa que a pessoa fala é: não, muito obrigado. E ela pensa que ela está falando não, muito obrigado para mim, mas ela não está falando para mim. Infelizmente ela não está falando para mim. Esse não, muito obrigado. Ela está falando para o pai que em amor está tentando atraí-la para que o propósito eterno dele comece a ser executado nela. O que mais que Deus amou? O mundo todo, a ponto de enviar Jesus para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Timóteo capítulo, não lembro qual, versículo não lembro qual, acho que é 3, 4, se eu não me engano, o versículo vai dizer assim, ó: Deus deseja que todos os homens se salvem e venham a ter pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que alguns homens sejam salvos? Não, que toda a humanidade seja salva. Então, em amor, Ele predestinou que todos sejam adotados como filho. E glória a Deus que você está aqui nessa cadeira hoje. Porque é bem provável que você já tenha aceitado essa paternidade de Deus. E isso já é parte do propósito dele. Então você, uma vez que se tornou filho, agora o processo e a execução de Deus dentro desse propósito eterno é te tornar santo e irrepreensível. Para que você viva tudo aquilo que Ele tem para você. Mas vamos continuar, versículo 6. Eu vou ler um pouquinho antes para fazer sentido, tá? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu gratuitamente no amado, com letra maiúscula. Quem é o amado? Cristo. Então entenda uma coisa. Eu já tentei desenhar um pouquinho para você o que é graça. É o quartinho preparado que você não fez nada para merecer. É o acesso aberto que você não fez nada para ter. É o cuidado de Deus que você não fez nada para merecer. Só que graça não é só isso. Graça também é uma força que te capacita a viver aquilo que Deus tem para você. Graça não é só um favor que eu não mereço, mas também é uma força capacitadora para que eu viva aquilo que Deus quer que eu viva. E esta graça Ele me deu gratuitamente. Só que nós não valorizamos essa graça que nos foi dada.
Nós não valorizamos isso que nos foi entregue, nos foi dado por Deus de maneira gratuita. Sabe as suas habilidades, os seus dons e talentos, que já vieram sobre a sua vida e que você já sabe que você tem, é graça. Só que você usa isso em prol da sua própria vida e não em prol de viver o propósito de Deus. Por quê? Porque nós não valorizamos a graça de Deus na intensidade que nós deveríamos valorizar. Por quê? Porque ela é parte desse propósito eterno que nós temos que estar inseridos. Versículo 7. Nele, em Cristo, em Jesus, no amado, e só nele, temos a redenção por meio do seu sangue. Temos a redenção pela sua morte, pelo seu sangue derramado, e o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Essa graça é parte do propósito eterno de Deus abrir para nós. Para quê? Se nós reconhecemos essa graça, somos aceitos como filhos. Uma vez aceitos como filhos, o processo de santificação começa a atuar nas nossas vidas. O ambiente de ser irrepreensível começa a valer na nossa vida. Por quê? Porque a gente reconhece facilmente o nosso erro e se arrepende dele. Então nós não somos mais dignos de repreensão. Porque rapidamente nós corremos para o Cristo para nos arrependermos, voltarmos atrás, fazermos o que é certo, pedirmos perdão para as pessoas, nos reconciliarmos e assim sucessivamente. Então nós vamos entrando nele, acessando esta graça, para que logo ali na frente Ele possa me pegar e me inserir no seu propósito, para que eu viva o propósito dele aqui na terra. Então ninguém vive propósito de Deus sem estar inserido no propósito eterno. O propósito eterno é o lugar que você tem que estar, para que Deus te mostre o teu propósito. Porque o teu propósito não é o teu plano, o teu propósito é fazer parte do plano eterno dele. O teu propósito é cooperar com aquilo que Deus está fazendo, e não pedir para Deus que Ele coopere com aquilo que você está fazendo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você é um cooperador de Deus. Não é Ele que é o cooperador da sua vida. Nós somos cooperadores de Deus. Está escrito. Nós cooperamos com o propósito eterno dele. Nós fomos inseridos nesse tempo para cooperar com aquilo que Ele está fazendo sobre a terra nesses dias. Se nós nos mantivermos conectados, querido, se você andar conectado com Jesus, você vai acordar de manhã e vai falar assim: Jesus, o que nós podemos fazer juntos hoje? Ah, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Ah, você vai começar a entender o que é viver propósito de Deus. Por quê? Porque nessa mesma graça que te redimiu, que perdoou os seus pecados, que pelo sangue dele te trouxe para um lugar de filiação, essa mesma graça derrama sobre nós, versículo 8, toda sabedoria e entendimento. Quem aqui quer ser sábio? Quem aqui quer ter entendimento das coisas espirituais, das coisas da terra? Você consegue entender que essa graça começa a te capacitar com sabedoria e entendimento, para que você comece a se mover segundo aquilo que é propósito de Deus para você? Mas você consegue entender que isso é um ato de você se render a viver o propósito eterno de Deus? Sendo filho, andando conectado, sendo santificado, vivendo para Ele. Então Ele começa a derramar graça, sabedoria, entendimento sobre a tua vida. E você vai compreender coisas que você nunca compreendeu. Você vai acessar lugares que você nunca acessou. Você terá visões espirituais que você nunca teve. Você vai entender as coisas de Deus como você nunca entendeu. Você vai ler a Bíblia e não vai ser um livro, querido. Vai ser uma vida que sai das páginas e se desnuda
diante do teu espírito, não no teu intelecto, não no seu senso cognitivo que quer colocar Deus numa caixa e fazê-lo compreensível. Não, é algo que é ministrado aqui dentro e que o Espírito começa a mexer e a sabedoria e o entendimento se abre para que você compreenda Deus, não numa dimensão natural, explicativa ou que tenha qualquer linha de raciocínio. Não, é uma convicção plena no Espírito daquilo que Deus ministrou dentro de você, numa convicção que ninguém pode mexer, ninguém pode tirar. Por quê? Porque agora você é parte do propósito eterno de Deus e você é alguém que foi escolhido com sabedoria e entendimento para viver esse propósito. Deus não se manifesta aqui, Deus se manifesta aqui. A mente não pode compreender aquilo que é uma estrutura espiritual, que está falando ao teu espírito. Quando Deus ministra e conecta você, se conecta ao teu espírito, não dá para você discernir isso com as suas faculdades mentais. Você vai falar assim: eu tive uma experiência com Deus. É? Como foi? Aí o apóstolo Paulo começa a explicar dele. Não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu acessei um lugar, e eu não sei se era literal ou se era no espírito. Eu sei que eu fui lá, porque não é explicável, nem palpável, nem tangível, mas é verdadeiro e real, porque aconteceu em você e com você. Você foi inserido em algo eterno. E sabe o que é lindo? É que Salomão vai dizer que Deus plantou a eternidade dentro de todos os homens. Todo mundo anseia por isso e busca em todos os lugares, de todas as maneiras. As pessoas usam drogas, as pessoas vão para experiências transcendentais, as pessoas viajam o mundo, buscam experiências místicas, atrás daquilo que era simples e naturalmente pedir para Jesus: me coloca em você, para que eu viva o teu propósito. Era só esse pedido. Quantos testemunhos eu já escutei da pessoa cética, incrédula e às vezes até ateu, que dobrou o joelho e falou assim: Deus, se como dizem você existe, faz alguma coisa. E Deus fez. O que não tinha acontecido era esse pedido. Às vezes você nunca pediu para ser parte daquilo que Deus está fazendo. Às vezes tudo que você veio na igreja pedir era a tua bênção para segunda-feira. Às vezes até hoje, tudo que você buscou em Deus era um benzimento para sair mal olhado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Às vezes tudo que você buscou em Deus era: Deus, melhora a minha vida amanhã. E hoje eu quero te conduzir, eu quero te ajudar a chegar num lugar onde você vai dizer assim: Deus, eu abro mão dessa vida aqui, porque eu quero entrar nessa vida aí, que eu não compreendo, que eu não entendo, mas que eu sei que é muito melhor do que qualquer coisa que eu tenha projetado para mim. Porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais desceu por coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que vivem de acordo com o seu bom propósito. É maior do que você pensa, é melhor do que você imagina. Eu nunca idealizei ser pastor, estar à frente de igreja. Eu nunca achei que eu ia ser um pregador. Eu tinha vergonha de apresentar o projeto o trabalho da escola para a classe. Quanto mais falar em público. Eu não falava bem, eu não lia bem. Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe os nadas desse mundo para fazer algo que é sobrenatural segundo o propósito dele. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Você só tem que querer e se disponibilizar e querer se manter conectado. Chega de andar com o Wi-Fi desligado, tudo bem? Chega de viver a tua vida lembrando que Deus existe só de domingo. Chega de vir aqui para postar um Easter escrito gratidão.
Gratidão porque eu sobrevivi, recebi uma marmitinha no portão da casa de Deus a vida inteira. Ei, não é isso que Deus tem para você. Há um quarto preparado, há um lugar de intimidade e relacionamento, há um propósito eterno do qual você vai ser inserido. Há um propósito para a tua vida, que é manifestar a graça e o reino de Deus, às vezes para milhares de pessoas. Há um propósito sobre a tua vida que às vezes é produzir muita riqueza para conquistar muitas pessoas para o reino e para Cristo. Não sei. Mas não tem como viver propósito. Eu vou orar a partir de hoje para Deus revelar para mim o propósito que Ele tem para mim. Não vai revelar. Não é isso que Ele quer. Ele quer te inserir nele, na realidade do reino espiritual, no que Ele tem para você, para Ele começar uma obra na sua vida. Porque a obra começa em você, para depois se manifestar através de você. E a obra começando em você é te fazer um filho, para que você compreenda a paternidade de Deus, para que comece uma obra de santificação na tua vida, para que comece um derramar da graça te dando sabedoria e entendimento, para que as coisas comecem a fluir em você. Então, através de você, Ele começa a manifestar o propósito eterno dele, que se torna o teu propósito. Mas vamos continuar. Versículo 9, isso. O 8 diz, que Ele derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento. 9. E nos revelou o mistério da sua vontade. De acordo com o quê? O seu bom propósito. Deus nos revela o mistério da sua vontade, segundo o seu bom propósito que Ele estabeleceu em quem? Então fora de Cristo não tem propósito. Agora olha o que diz o texto. Que Deus, conforme você vai vivendo essa etapa de se inserir no propósito eterno, quando você mantém o Wi-Fi ligado, irmão, quando todo dia você acessa a nuvem para fazer download das bênçãos que já estão reservadas para você. E você pode perguntar, Senhor, qual presente já está disponível para acessar hoje? Porque pode ser que aquele dia termine com uma bênção incrível. Mas às vezes aquele dia não foi tão bom. Aí você pode perguntar para o Senhor, Senhor, qual foi a bênção que eu acessei hoje nas regiões celestiais? Qual foi o download de hoje? Deus pode falar assim, um livramento. Porque naquele momento difícil o inimigo queria a sua alma. Mas eu te guardei em mim porque você é meu. Então nem tudo é visível, nem tudo é palpável e nem tudo gera sorrisos. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Entende? E os dias maus cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. E os dias difíceis cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque a obra do propósito eterno de Deus começa em mim, em você. É eu primeiro, depois a bênção que Ele vai transmitir, revelando o mistério da sua vontade para mim. Agora, o que é legal quando Ele revela o mistério da vontade dEle para nós? Deus é especialista em mostrar onde você está e o quanto Ele está feliz com o lugar que você está hoje. Quem já recebeu uma palavra de que Deus estava, em algum momento da vida, filho, eu tenho prazer em você, porque você tem respondido para mim, porque quem já recebeu uma palavra de Deus assim? Eu já. Pouca gente, os outros não. Às vezes alguém chegou e falou assim, Jesus te ama. Isso já é o suficiente para você saber que Ele está atento em você. Aí Ele é bom em contar o lugar que nós vamos chegar. Ele conta o mistério da sua vontade. Aí Ele te conta. Porque eu vou te usar para tal coisa, para isso, para aquilo. Porque eu vou te dar isso ou aquilo. E aí você fica empolgadão. Quem já viveu isso? Quem já viveu isso? Ajuda eu, gente. Quem já viveu, levanta a mão. Aí, tá, se não viveu não precisa levantar a mão. Mas se viveu, levanta a mão, poxa. Aí o que acontece? Deus é especialista em não contar o meio. Ele te mostra o agora e o futuro.
mas Ele não mostra o caminho. Deus não mostra o meio. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Deus não vai te mostrar o meio. Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque Ele quer que você continue a depender dEle. Se eu sei o meio, eu vou criar os meus próprios meios para atingir o propósito. Como eu não conheço o meio, eu tenho que depender dele para o próximo passo, e para o próximo passo, e para o próximo passo. Eu tenho que continuar conectado e dependente. Do contrário, eu não vou avançar naquilo que ele tem para mim. Eu vou te dar um exemplo muito bom, e é bom falar de Davi. Por que a gente fala tanto de Davi? Porque Davi é um exemplo, a Bíblia traz muitos detalhes a respeito do propósito da vida de Davi. São muitos detalhes colocados na Bíblia. Então vamos lá. Davi é um molecote lá de 16 ou 17 anos, está cuidando das ovelhas. Chega o profeta na casa dele, derrama óleo na cabeça dele e fala assim: você será rei de Israel. Faz sentido? Não, não faz sentido. Era Deus revelando o mistério da vontade dele para Davi. Sim ou não? Sim. Fazia sentido naquele momento? Não. Passado um tempo, já foi falado aqui quando a gente estava falando sobre chamado, Davi foi convidado por Saul para ser o arpista lá dentro do palácio, para tocar para Saul. Quem já leu a Bíblia sabe do que eu estou falando. Você já parou para pensar o que começou a passar na cabeça de Davi? Eu fico imaginando. Ele está lá no meio das ovelhas, cuidando das ovelhinhas, levando tal, já tinha matado o urso, tinha matado o leão. O menino era valente e tal. De repente chega alguém lá do palácio, manda chamar ele. Ele vai lá: pois não, tá. Você vai se mudar para a capital do país. Ele morava longe. E você vai tocar para o rei. Acho que ele pensou assim: haha, já está acontecendo. Entendeu ou não? Cara, o cara sai do aprisco, né, ali de onde ele cuidava das ovelhas, e dá um upgrade direto para dentro do palácio. Oxi! É a mesma coisa que você estivesse trabalhando aqui, de repente alguém te convida para trabalhar num setor lá em Brasília, importantíssimo, da nação. Consegue entender? Só aquele upgrade assim, que você fala: eu? Quem já foi convidado para alguma coisa que falou: eu? Aí a pessoa fala: é você. Eu? Foi um upgrade na vida de Davi muito rápido. Eu fico imaginando que na cabecinha dele ele ficou assim: já sei, né? Vão gostar de mim. Vão me convidar para as coisas. Vai dar certo. Só que se você continua lendo a história de Davi, você vê Saul tentando jogar a lança nele, querendo matar ele, perseguindo ele. Ele vai parar na caverna, da caverna ele vai parar na terra dos filisteus. Da terra dos filisteus ele tem que fugir, lutar, brigar contra um monte de gente. 17 anos mais tarde, Davi está sentado no trono. Quanto tempo depois? 17. Deus contou o meio para Davi? Não. Porque Davi tinha que continuar dependente de Deus no meio. Então Deus vai revelar o mistério da vontade dele para você. Quando você estiver inserido no propósito eterno, conectado, ele vai começar a revelar o mistério da vontade dele para você. Pastor, por que até hoje eu não recebi? Pode ser que você ligue o Wi-Fi, desliga o Wi-Fi. Liga o Wi-Fi, desliga o Wi-Fi. Hoje você está, amanhã você não está. Hoje você quer Deus, amanhã você não quer. Hoje você vigia e está santo, amanhã você está envolvido com o pecado. Vai se tornar mais lento. Entendeu? Então estar inserido no propósito eterno de Deus vai acelerar o processo dele revelar o mistério da vontade dele para você, o teu propósito. Ele vai te contar o teu futuro, mas ele não vai te falar do teu caminho, para que você possa depender dele em todas essas linhas, em todas as curvas, em todos os momentos difíceis, em todos os momentos de perseguição. Você vai ter que depender de Deus. E aí vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde eu estava. Perdi, gente. 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o propósito que ele estabeleceu em Cristo.
Então, em Cristo, permanecendo em Cristo, esse mistério e esse propósito será revelado. Sem permanecer em Cristo, não há revelação desse mistério e desse propósito sobre a tua vida. Versículo 10. Agora é algo maravilhoso. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Preste atenção. O teu propósito não é para construir um império para você. O propósito que Deus vai te revelar, o mistério que Ele vai te revelar para você viver o teu propósito, é para fazer convergir em Cristo todas as coisas. O teu propósito vai apontar para Ele e deve apontar para Ele. Vamos voltar para Davi. Davi foi o homem escolhido por Deus para ser ancestral de quem? De Jesus. Como que Jesus era chamado? Filho de Davi. Então você consegue perceber que o propósito de Davi ser rei não era ele ser rei. Não tinha a ver com a coroa na cabeça dele, com o palácio que ele construiu, com as guerras que ele venceu. Não tinha a ver só com isso. O mistério revelado do propósito de Davi apontava para uma pessoa. Apontava para alguém. A ideia de Deus em colocar Davi como rei era trazer um exemplo de um governo justo que exemplificasse o governo do Messias. Que apontasse para um homem que seria um exemplo de governo e de reinado, que apontasse para o reino vindouro de Deus, através do Cristo. Ou seja, o propósito de Davi convergia em Cristo e apontava para Cristo. O teu propósito precisa convergir para Cristo e apontar para Cristo. Então, se um dia você vê uma pessoa que se diz de Deus, mas ela puxa as pessoas todas para ela, e ela faz as pessoas orbitarem ao redor dela, e não aponta para o Cristo, sai de perto. Esse já perdeu o propósito, porque o propósito de Deus na vida das pessoas sempre vai apontar para o Cristo. Se você um dia congregar em alguma igreja que para fazer qualquer coisa, a pessoa não te orienta a orar, ela te orienta a pedir oração para ela, sai de perto, porque o propósito de Deus é que eu te ensine a orar e conectar você ao propósito eterno para que você ouça Jesus e Ele coordene a sua vida, não eu. O propósito de Deus é apontar para Cristo. Tudo que você vai viver de propósito de Deus vai apontar para Jesus. Então, se Ele diz que você vai ter uma empresa de sucesso, a tua empresa precisa apontar para Cristo. Se Ele diz que você vai ser alguém muito influente na área política, a sua influência política precisa apontar para Cristo. Se Deus te der voz, é para apontar para Cristo. Se Ele te fizer famoso, é para apontar para Cristo. Se Ele te der dinheiro, é para apontar para Cristo. Se Ele te der influência, é para apontar para Cristo. Porque o propósito eterno de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Você quer entender por quê? Projeta para mim Colossenses 1,15. Preste atenção. Ele é o quê? A imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele, de Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Essa que eu estou falando que você pode tocar. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo é sustentado, tudo subsiste em Cristo. Ele é o cabeça da igreja, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em
tudo. Em algumas coisas, em tudo ele tem o quê? Supremacia. Ele é o supremo da tua vida. Ele é o supremo do teu propósito. Ele é o supremo de tudo aquilo que Deus tem para fazer em você e através de você. O teu propósito converge em Cristo, é de Cristo, dele e para ele. Óbvio, você vai usufruir de coisas incríveis, de alegrias, de momentos maravilhosos na presença de Deus, de pessoas sendo tocadas, às vezes de abundância de dinheiro, às vezes de influência grandiosa, e às vezes de coisas simples, de um quarto de oração que move coisas espirituais na vida de muita gente. Os invisíveis que os homens não veem, mas que o céu contempla e que move coisas espirituais. Onde você tem que estar, querido? Inserido no propósito eterno para viver o propósito de Deus para você. Para que um dia você chegue diante dele, porque todo mundo vai chegar lá. Todo mundo vai bater as botas. E vai chegar na presença dele. E ele vai perguntar: o que você fez com o talento que eu te entreguei? E você vai falar: o Senhor me deu 5. E eu multipliquei e tem mais 5. E ele vai falar: entra, servo bom e fiel, para o gozo do seu Senhor. Porque tudo converge nele, tudo é para ele. Vem dele e volta para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o soberano, todo o propósito está nele. Então o propósito não é você fazer os seus planos e pedir para Deus abençoar. O propósito é você desistir da tua vida para que você viva a vida dele. Pastor, não é fácil fazer isso não. Eu sei. Você pensa que eu não sei? E eu vou te falar, ontem a gente estava numa mesa de pastores e a gente foi almoçar com alguns pastores amigos que caminham com a gente. E um deles falou assim para mim na mesa do almoço: pastor, parece que quanto mais eu me aproximo de Jesus, menos eu entendo as coisas. Parece que mais vira um vácuo. Não onde eu não entendo. Eu falei para ele: sim. Ele falou: é normal? Eu falei: mais do que normal. Porque quando você entra em Jesus, querido, é Ele que conduz a tua vida. E tem hora que dá um sentimento de perdido. Mas não porque você está perdido. É porque Ele está se esvaziando você de você mesmo, para deixar um espaço vazio na onde Ele possa operar. A proposta do Evangelho é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer seguir Jesus, não tem outro caminho. Pastor, e os meus sonhos e os meus projetos? Conta para Ele. Pode ser que alguns deles se encaixem no propósito dele para a tua vida e dê certo. E pode ser que alguns Ele queira rasgar e jogar fora. E é melhor viver o propósito dele do que qualquer vontade que você queira fazer para você mesmo. É isso. Mas vamos continuar no texto. Versículo 11 de Efésios capítulo 1. Nele, em Jesus, também fomos o quê? Escolhidos. Tendo sido o quê? Predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então você foi escolhido em Deus para quê? Para viver o propósito da vontade dele, não o teu. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Então tudo que o nosso propósito desenvolver vai ser para louvor da glória dele. Porque tudo é dele, por ele e para ele. 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Ah, isso é muito lindo e maravilhoso. Sabe, a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu tinha 12 anos de idade.
E sabe qual foi a palavra pregada? Que a graça de Cristo tirou Barrabás da cruz para Cristo assumir o lugar dele. E que era a mesma coisa que ele fazia por nós, porque nós merecíamos a cruz. Mas Jesus tomou a cruz em nosso lugar, assim como ele tomou a de Barrabás. Essa foi a primeira pregação que eu ouvi dentro de uma igreja. Eu tinha 12 anos e eu não me esqueço. Porque naquele dia, com 12 anos de idade, sem zero conhecimento de coisas espirituais, eu entendi que alguém tinha morrido em meu lugar. Que a cruz era para mim. Mas que ele tinha tomado o meu lugar. Que eu não merecia, mas ele fez por mim. E por isso ele estava me atraindo para ele. Porque o amor dele me alcançou. Esse foi o evangelho que me salvou. Que me atraiu. Que me levou para ele. E aí ele me selou com o espírito dele. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Imagina a ogiva nuclear mais poderosa que existe. Entregada numa maleta fechada, entregue nas suas mãos. E alguém fala assim, ó, leva isso aqui para mim. Em tal lugar. E você não faz ideia do que tem dentro daquela maleta. São os crentes de hoje em dia andando com o Espírito Santo. Você carrega o selo do maior poder da terra dentro de você todos os dias. E você ainda fica tentando usar esse poder dessa ogiva nuclear poderosa, chamada poder do Espírito Santo, que te selou, que te comprou, que mostra para o mundo do Espírito que você é um escolhido. E aí você não usa. É você carregando o maior poder da terra sem entender que carrega. É você portando o maior poder da história da humanidade sem entender que tem esse poder. Porque Jesus falou assim, ó: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês receberão o quê? Poder. Poder para quê, pastor? Para cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Poder para orar por os enfermos e eles serem curados. Poder para abrir os olhos do cego. Poder para ter palavra de conhecimento. Poder para usar a sabedoria que Ele te deu para produzir coisas incríveis sobre a terra. Poder para multiplicar os talentos. Todo esse poder é o Espírito Santo que te selou. Você é um selado de Jesus. Você pensa que o inimigo não queria te matar hoje mesmo? Sabe por que ele não mata? Porque tem um selo sobre a tua vida. Sabe por que ele queria te matar? Porque você tem um propósito. E uma vez conectado ao propósito eterno de Deus, você é um perigo para o reino das trevas. Porque aí o teu propósito vai se manifestar. E Satanás vai ficar desesperado. Mas se ele conseguir te manter desconectado, com o Wi-Fi desligado, sem acessar as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, tudo que Deus teria para fazer na tua vida não acontece. Então você é um selado que carrega uma ogiva e não sabe. Você é alguém com a metralhadora mais potente da terra que não sabe atirar. Você é alguém com o carro mais potente da terra que não sabe dirigir. Pastor, como eu aprendo? Se rendendo, se mantendo conectado, buscando ser inserido nesse propósito eterno. 14. O Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertençam a Deus para louvor da sua glória. Sabe quando ele vai vir com a redenção? Quando ele voltar nas nuvens com poder e grande glória. Para buscar todos aqueles que andaram com ele. Que ele tem um propósito para a tua vida. E ele é incrível e poderoso. Sabe como você vai viver? Mantendo-se conectado. Pastor, por onde eu começo? Mantenha-se conectado. Porque a obra de Cristo vai começar em você primeiro. Lembra? Santificação, irrepreensível. Então ele vai começar a trabalhar em você primeiro. Pastor, quanto tempo isso vai demorar? Em Davi demorou 17 anos.
em Abraão 25. Depende da sua entrega, da sua rendição, da tua teimosia. Depende do meu orgulho, da minha arrogância, da minha soberba, do que eu acho que sei, do que eu penso que eu quero fazer na força do meu braço. Depende de um monte de coisas. Mas Deus quer que você continue. Insista. Pode ser que você saia daqui com uma oração muito bem feita hoje, nessa noite, dizendo: Jesus, eu quero viver todo o teu propósito. Eu estou aqui disponível para viver toda a tua vontade. Só que você sai por aquela porta e a tua vida continua igual. Deixa eu te falar, continua igual às vezes no aspecto visível, mas no mundo espiritual já tem coisas acontecendo para começar a te conduzir a um lugar que Ele tem para você.